Louvado o nome do Senhor. Está todo mundo armado, né? A Bíblia revela a palavra de Deus como a espada do Espírito. Então quer dizer que está todo mundo armado como a espada do Espírito. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 8, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Aleluia. Quando você procura louvar a Deus por essa rica oportunidade, por mais uma vez que o Senhor nos confie de estar ministrando a sua poderosa palavra. Aleluia. Antes de o pastor Jorge me convidar, Deus convidou-me a falar com o pastor Jorge. Aleluia. Depois ele vai dirigindo. Aleluia. Então tem horas que Deus vai tocar no coração do pastor Jorge para, é o evangelista Mares. Outro dia vai ser a Lia Tamiris, outro dia vai ser a missionária Sara. Então é Deus que toca, não é, pastor? É Deus que abre as portas. A coisa está fechada para você? É porque ainda não chegou o tempo, mas vai abrir. Vai se manter na posição. Ele não faz acepção de pessoa. É que ele sabe a forma, o tempo, se você está pronto. E aí na hora certa ele vai colocar, vai acontecer. E o nome dele vai ser glorificado. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Todos acharam? Digo amém. Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você com a Bíblia aberta ainda, abra ela em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Deus é bom. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. Diz o texto: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Podemos aceitar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, está na vida do pastor, está na vida de alguns irmãos que aqui estavam. Você observa que no início do culto, a leitura oficial foi em Romanos, capítulo número 8. Antes de eu falar, o irmão evangelista Anael já me mostrou que ele também estava com esse versículo na Bíblia dele anotado. Aleluia. E os irmãos que tiveram oportunidade aqui disseram que hoje o Espírito Santo vai trabalhar forte nesse lugar. Aleluia. Então, se você tem um pouquinho de temor, usa ele hoje, porque Deus ele vai falar o teu coração sobremaneira, soberanamente. Em nome de Jesus. O livro de Romanos, o primeiro versículo que eu citei, no seu capítulo 8, versículo de número 1, Paulo inicia falando, portanto. Esse portanto não é início de algum texto, ele é continuação do capítulo de número 7. Esse portanto é usado para algo que ele falou de antemão acerca de algum assunto que ele vai falar depois para concluir, para dar significado ao assunto. Então ele vai falar, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse portanto antes, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero fazer o bem, mas dentro de mim, a minha carne, ela não obedece a esse bem que eu quero fazer. Dentro da minha mente, eu tenho a lei do Senhor, e eu quero cumprir ela, só que nos meus membros, eu fico impossibilitado de cumprir a lei do Senhor. Paulo, quando ele está falando isso, ele está falando da natureza humana. Você já viu você se sentindo envergonhado por algo que você cometeu, por alguma mentira que você mentiu inconscientemente, ou aquela mentira consciente, a qual você já está habituado a fazer, e você se sentir mal por aquilo, você fala, Senhor, mas eu sei que eu não posso estar mentindo, mas você não consegue controlar aquela mentira, não consegue
algo que vai dominar o seu corpo. Aleluia! Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. Quem que dá graças a Deus por Jesus Cristo? Porque se não fosse ele, a gente já estaria condenado. Poderoso Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Estar em Cristo Jesus, primeiramente, é você confessar ele com a boca e crer com o coração. Quando você crê em Cristo Jesus, confessa com a boca, você está ligado no corpo de Cristo. Você é um servo de Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo de número 11 e 12, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Mas todos quanto creram em Jesus, lhe deram-se o direito de serem chamados filhos. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho de Deus. Só que o livro de 1 João, no capítulo de número 3, versículo de número 7, diz que todo aquele que vive na iniquidade, o que é iniquidade? Prática do pecado, vida em pecado, vida de pecado conscientemente. Aquele que vive no pecado consciente, sabe que está errado, mas continua pecando. A Bíblia diz que esses são filhos do diabo. A mesma Bíblia que mostra como nós somos filhos de Deus, também mostra como nós podemos se tornar filhos do diabo. E isso está escrito, 1 João capítulo 3, versículo de número 7. Então nós temos que entender o que Cristo quer nos falar essa noite, porque Romanos no capítulo 8 ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Eu peço ajuda do sonoplasta ali, Luiz, jogador caro. Eu peço para você abrir aí, por favor, em João capítulo 15, versículo de número 7. O que é estar em Cristo? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vamos ler lá? Capítulo 15, versículo 7. Olha lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, até aí. Para a gente estar nele, a palavra dele tem que estar em nós, na gente. Sem ele, nada podemos fazer. Ele nos limpou pela palavra que ele pregou. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Sabemos, queridos, que nós temos um passado, uma natureza adâmica. Nós herdamos o pecado de Adão. No livro de Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem. E aquele pecado original levou o pecado a todos os homens. E a Bíblia diz que o próprio Davi vai dizer: olha, em pecado eu nasci. Então quer dizer que a minha filha Noemi já tem pecado, porque ela tem a natureza adâmica, pecaminosa. O primeiro Adão falhou, mas a Bíblia diz que existe um segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro Adão não segurou a barra. O segundo Adão, chamado Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que Paulo vai dar graças a Deus, graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá vitória. Glória a Deus. A tua vitória está em Cristo Jesus. E aí alguém fala: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só que as palavras de Cristo não estão nele. Como que eu sei que as palavras de Cristo estão na pessoa? Quando a pessoa pratica a palavra. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 13, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo aquele que entrará no reino do céu é aquele que ouve a palavra e pratica. Observamos, irmãos, que o texto diz: porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então temos que andar segundo o Espírito.
fazer, vai obedecer à concupiscência da carne. Concupiscência é desejo forte, é aquilo que arde, é aquilo que queima, a qual você não consegue rejeitar, é aquele pecado de estimação, a qual arde forte, e você fala, nasci assim, sou desse jeito, ninguém me muda, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E o Evangelho não te aceita do jeito que você é. A graça que não te liberta não serve. A mesma graça que te salva é a mesma que te liberta. A graça, meus irmãos, não é permissão para pecar. A graça, ela veio para te salvar e para te libertar do pecado. Ela te purificou, limpando as suas vestes, que você não enxerga hoje. Talvez você possa enxergar as suas vestes pelas coisas que você pratica, você deve saber. Talvez alguém te aponta, denuncia algum pecado que você tem. Alguém vai falar, mas é tão bonitinho na igreja, mas dentro de casa não presta. Talvez alguém te aponta, dizendo, por que vai para a igreja? Talvez alguém te julga, mas você sabe o que você pratica. Você sabe a sua vida de Deus. Você sabe as suas vestes espirituais. Todos nós herdamos o pecado. Todos nós temos falhas. Precisamos da misericórdia, da graça de Deus. E a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, aleluia, veio para nos purificar, para nos lavar, para deixar nossas vestes mais brancas do que a neve, mais branca do que a pura. E aí o interessante é que quando a gente confessa Jesus, o sangue do Cordeiro nos lava, nos purifica, deixa a gente branquinho. Tá bom, Jesus veio há quase 2000 anos atrás. E aí, a gente aqui, em 2024, quando aceita Jesus, quando dobra o joelho para orar, depois que pegou, depois que errou, pede perdão, se arrepende, confessa, ele vai lá e nos purifica. Estamos agora branquinho, pronto para a batalha, pronto para a guerra. Só que tem o seguinte, e depois? Você vai continuar errando? Vai continuar pecando? Pede perdão hoje, levanta do outro dia, peca de novo, aí dobra o joelho de novo. Tem uma coisa errada com essa teologia. Tem uma coisa errada com esse ensino. Você precisa ser transformado. A graça que te salva é a mesma que te liberta. A graça que te salvou lá na cruz do Calvário, por intermédio da obra redentora de Cristo, é a mesma que tem que te transformar, que tem que transformar o teu caráter, que tem que transformar as tuas atitudes, que tem que te tornar uma nova criatura. Jesus vai dizer para Nicodemos, mestre da lei, como é que você vai entrar no reino do céu? Nascendo de novo. Vai ter que se tornar uma criança. Vai ter que se tornar um bebê. Nicodemos era mestre de Israel. Imagina aquele homem esquindado. Imagina aquele homem que ensinava, era mestre, ele ensinava. Só que agora Jesus vai dizer para ele, você tem que se tornar uma criança. Tudo que você aprendeu tem que jogar tudo fora. Aleluia. Você sabia, você era, você fazia desse jeito, só que agora eu estou dizendo para você, tem que se humilhar, tem que submeter a minha palavra. Como é, Jesus, que eu faço isso? Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra. Jesus bradou em João capítulo 7, dizendo, vinde a mim todos que têm sede, vinde a mim todos que têm sede, vinde a mim. Ele tem água para você hoje, ele tem palavra para você hoje, para matar a tua sede. Jesus ele disse em João capítulo número 4 para a mulher samaritana, estava no sexto casamento, estava na prostituição, estava com o sexto marido. Jesus chegou para ela e disse, olha mulher, a água que eu te der para beber, nunca mais você vai ter sede. A água, que é a palavra de Deus, ela é espiritual. No Antigo Testamento, a título de informação, a lei, ela era ruim, sim ou não? Vamos lá. No Antigo Testamento, a lei é o 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco. E os judeus seguiam, como Israel, eram regidos. Quem deu a lei
é o próprio Deus, por intermédio do ministério dos anjos, a Moisés. Moisés recebeu a lei. Então a lei, ela vem de Deus. Vou perguntar novamente: a lei, ela é ruim ou não? A lei em si, ela veio para guiar o povo. A lei tem um papel profético: apontar a vinda do Messias, apontar a vinda do Cristo. A lei e os profetas, os salmos e os poetas têm o papel: apontar a vinda daquele que iria salvar e redimir o povo do pecado de Adão. Então a lei em si não é ruim. A lei é a palavra de Deus. Agora o grande problema é que no Antigo Testamento, um homem é quem não obedecia a lei, não tinha capacidade para obedecer a lei. E aí Paulo, ele vai falar no capítulo de número 8, no versículo de número 3, algo importante. Eu peço que o irmão Luiz, jogador, aí para mim, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 3, para que você possa entender. Veja que interessante. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela... Então quer dizer que foi impossível para a lei, por quê? Por causa da carne. A nossa carne não nos deixa nós obedecer. Está faltando um elemento aí. Está faltando algo aí. Eu até observo a palavra. Não vou mentir. Você consegue até no primeiro dia não mentir. Só que daqui a pouco começa a mentir de novo, porque está faltando algo. E eu vou te revelar o que é. É o Espírito Santo de Deus. Você diz: nada podereis fazer. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. O problema é que muita gente está querendo pegar a palavra e obedecer a palavra na raça, na força do braço. Só que isso, eles faziam uma lei. E aqui o resultado? Só pecava. Morte. O problema estava na lei? Estava na lei? Não. O problema estava no homem. Só que aí Cristo, a Bíblia diz que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou na carne. Ele condenou. E aí tem um segredo que eu quero ler com você. Versículo de número 4. Para que a justa, por favor, para que a justa exigência da lei se cumprisse em que não andamos segundo, mas sim segundo o Espírito Santo. Não dá para a gente obedecer a lei, pastor. Mas se a gente estiver andando segundo, a Bíblia diz que pecado, além de errar o alvo, também é transgressão dos mandamentos, transgressão da lei. A lei eu já disse aqui, e Paulo vai falar isso em João, em Romanos capítulo número 6, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a lei em si não é ruim. Ruim é a carne humana. Então a lei é boa, e a gente precisamos obedecer ela. A Bíblia diz que o cumprimento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo entendimento, de todas as suas forças. Porque quem obedece esse mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo, cumpre toda a lei. Aleluia! Só que para você cumprir toda essa lei, sozinho você não consegue, porque o povo até tentou, mas todos pecaram, diz a Bíblia. Todos falharam. Não tinha ninguém bom. Moisés, quando viu o povo pecar, falou para Deus: Senhor, perdoa eles, Pai. Ó Senhor, diz que meu nome vai no teu livro. Tira o meu nome do teu livro. Aí Deus olhou para ele e falou assim: eu vou tirar do meu livro quem eu quiser. Aleluia! Aleluia! Ele é soberano ainda. Você pode ser Moisés, pode fazer o povo atravessar o mar, pode ser o libertador de Israel, mas Jesus ainda continua sendo soberano. Eu vou tirar do meu livro quem eu quiser. Aí ele vai dar a resposta: olha, lá na frente eu vou visitar o pecado deles. Mas não vai ser Moisés, não vai ser o Isaac, não vai ser o Davi. Já tem cordeiro preparado, Abraão entendeu. Deus proverá o cordeiro. Não é você. Não tem arcanjo, não tem querubim, não tem anjo, não tem ser humano, não é o apóstolo Paulo, não é o Pedro.
aleluia, é Jesus Cristo de Nazaré. O pregador pode pregar bem, aleluia, saia. Pode ser obediente, aleluia, mas o sangue dele não purifica o pecado de ninguém. Aleluia, eu vim aqui exaltar a Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão nas obras. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Davi. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Moisés. Para aqueles que estão em Jacó. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não tem condenação na tua vida. Tem sangue de cordeiro. Você é livre. Você é livre. Olha para o irmão do lado. Fala para ele, você é livre. Você é livre. Não tem condenação. Moisés queria. Deus falou, você não pode. Já estou provendo o cordeiro lá na frente. Vou sacrificar Isaac. Deus só estava provando Abraão. Deus já cobriu o cordeiro lá na frente. Mas vamos lavar de amigo. Teu sangue do cordeiro. E aí, o que a lei não pode fazer por causa da carne, a lei é boa, Deus é bom, só que o problema é a carne. A lei é boa, Deus é bom, só que o problema é isso aqui, ó. E aí, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer que aquele que anda no Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. E olha isso aqui, concupiscência é desejo forte. Sabe a paixão forte que você tem por aquele pecado? Queima o coração, arde. Sabe aquele desejo forte? Mas se você andar no Espírito, pode se preparar para andar em liberdade. Deus te chamou para ser livre. É a liberdade do pecado. Não é permissão para o pecado da graça de Deus. A obra de Cristo não foi feita para te fazer um filho mimado. Pode continuar do jeito que está. Vive do jeito que está, mas vai ter que mudar para ficar aqui. Para ficar na casa do Pai, vai ter que obedecer conforme o Pai manda. Ele tem anel para pôr no dedo, ele tem veste estranha porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue dele purifica, apaga o passado. Ele apaga, joga no mar do esquecimento. Te coloca para sentar na mesa, prepara o bezerro cevado. Todo mundo vai festejar, vai ter uma coisa, vai ter que ter mudança para continuar na casa do Pai. Eu gosto do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, porque, como eu já falei, é algo contraditório para a nossa geração. Porque a nossa geração não renuncia. É o que é falado, nós estamos vivendo superficialmente. Mas a Bíblia está dizendo, andai em espírito. É algo contraditório quando Paulo fala, orai sem cessar. É algo contraditório quando a Bíblia diz, vigiando em tudo. Mantendo a sobriedade. Nós temos que andar, porque nós é crente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Vai doer, mas vai curar. Ei, você não tem vida secular. Tem que ser crente na igreja e crente no serviço. Tem que ser crente na igreja sociais. Deus te chamou para ser santo. Só que nós estamos vivendo uma geração de profanos, onde está misturando o santo com o imundo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, não se associeis com as obras infrutíferas das trevas. Deus te chamou para ser lavado, limpo, separado. Deus te chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em você. Você pode estar nesse mundo, mas o teu coração tem que ser, aleluia, das nações celestiais. Você tem um pastor, e é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele suportou tudo, e tudo sem pecado ele venceu. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de número 8. Olha que interessante. Isso aqui dói. Ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora lê isso aqui. Portanto, os que estão na carne não podem
que está faltando na nossa geração? Estou apontando o dedo para você, eu preciso disso. Eu estava orando, eu estava sentindo necessidade de sentir a presença de Deus. Glória! Olha que revelação forte. Meu Deus, Revelando meu aleluia! pecado. Aí papai do céu me falou: está precisando entrar mais no profundo comigo. Porque coisa ruim é você clamar e não sentir Ele te ouvir. Alá, chora. Aleluia! A gente não está cauterizando, não, Bacau, açúcar. Você não se preocupa com isso, né, açúcar? De vir para o culto e não sentir nada. Vir numa rotina. Olha, Deus está te chamando para o profundo. Deus está te chamando, aleluia, para viver 24 horas na presença dEle. Era para estar particular com Ele, para Ele renovar você. Ó, quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas se tiver fé, vai agradar a Deus. Porque o justo vai viver da fé. O justo ali está apontando que nós somos justificados, não porque nós é bom, mas é porque Ele foi bom lá no meu calma. Você não é salvo porque você santifica. Deixa eu pregar aqui para você. Você não é salvo porque você jejua. Você não é salvo porque você ora muito. Só que a falta de jejuar, a falta de orar, a falta de não se prostituir, a falta de ficar entregando essa mentira quando você se entrega, isso vai condenar. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. As obras da carne, o texto está falando, e quem pratica essas obras não entrarão no reino do céu. Então, se eu praticar, se eu não me prostituir, se eu não mentir, porque a moda é isso, né? Os crentes falam, mas eu não prostituo, eu não bebo, eu não minto, isso aí é sua obrigação. Vou falar de novo. É porque eu não me prostituo, porque eu não fumo, porque eu não traio. Isso é sua obrigação, ser humano. Tem que ser assim mesmo. Agora não é porque você não faz nada disso que isso vai te salvar. Não, mas eu tenho um coração bom e Deus entende. Seu coração bom não vai te salvar. O que salva? Pergunta para mim. O sangue do Cordeiro. É pela graça. Sois salvos pela graça. Sois salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Então quer dizer que eu mereço? Não, mas Ele deu. É graça. O que eu merecia? O salário do pecado é? O que eu merecia, pregador? Chama, mas Ele te deu salvação. Ele pode diante de ti uma porta aberta. Agora ninguém pode fechar. E a Bíblia diz que Ele está às portas. A qualquer momento, Lucas capítulo 13 diz que o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. A Bíblia diz que não havia ninguém digno. Não havia canto que não brilhe no céu, na terra e no inferno. Só que o Cordeiro vai chegando. Aramamba, cara, eu estou sentindo a presença de Deus. O Cordeiro vai entrando. Ele toma o livro. Alguém para de chorar no céu e começa a se prostrar, dizendo: Ginei. Não é ele, não, pregador, não, teólogo, não, mestre, ai me ensina a cantar a sua. Digno é o Cordeiro, porque ele venceu. Ele entrou lá. Adão fechou a porta por causa do pecado. Jesus abriu a porta por causa da obediência. Vou falar de novo. Adão fechou a porta por causa do pecado, mas Jesus abriu a porta por causa da obediência. Ele venceu. Ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Se alguém entrasse lá, como eu e você, o Moisés lá que falou: Senhor, risque meu nome no livro da vida e perdoa esse povo aí. Livra todo mundo, só me condena. Deus falou: não, lá na frente eu vou visitar. Se Deus ouvisse a voz de Moisés entrasse lá, tinha um querubim na porta, não. Se Moisés
Moisés chegasse na frente do querubim, quisesse entrar, olha esse cara no Moisés, porque é pecador. O sangue de Moisés não salva, glória. Você pode ser o homem mais bonzinho, fazer obra social, ajudar o próximo na Cracolândia, evangelizar, ir para os 4 cantos da terra, fazer todo tipo de obra. Não abriria a porta do céu. Aleluia. Só Jesus. Só o filho da irmã Maria. Só o filho do carpinteiro José. Da calabassuga. O inimigo calabaloia saia. Leva-a suga. Idolatria é pecado. E eu estou te convidando a adorar Jesus. Esse lugar não é lugar para show na Candarábia. Não é para mostrar. Não é para eu me envolver porque eu estou podendo, porque eu posso, porque eu faço. O negócio aqui é Jesus de Nazaré. A Ele a honra. Ele use que é virar a suga. Ele é mandar a Candarábia sou. A mensagem é dura, mandar a suga. Mas se você não sair com essa mensagem, tua mente está cauterizada. Eu venho te entregar a chave de casa. Eu vou te falar que o cordeiro foi lá no inferno e tomou a chave que estava lá embaixo. E ele tem a chave para te abençoar e para te condenar, para te salvar e para te lançar no inferno. Amachou. Dinheiro não vai te salvar. Pessoas que estão morrendo, estão sofrendo. Ele manda a súbia. E querem conselho de filósofos. Vamos para psicólogos. Mas não se submetem a Cristo. São os filhos pródigos. Que em vez de voltar para a casa do pai, vai tentar a vida sozinho. Aí cai na mão do cara que bota ele para comer, que desejar comer bota dos porcos, para se sentar no lugar dos porcos. É assim que acontece com quem não quer voltar pelo caminho para a casa do pai. Vai tentar a vida sozinho, mas Deus está dizendo: entra pelo caminho logo, entra pela porta logo, o pai está te esperando e vai ter que ser do jeito do pai. Não tente a Deus se salvar sozinho, porque você vai desejar comer bota dos porcos. Tem gente que quer fazer pela própria força, vai ter uma hora que vai desejar a bolota dos porcos, porque o filho pródigo desejou. É gente que pensa também ser sozinho, do seu jeito, na sua filosofia, só que Jesus está falando, aleluia, que Ele, aleluia, morreu por nós. Paulo se usado, ele vai dizer que a justa é justa, a exigência da lei, para se cumprir em nós que andamos segundo o Espírito. Como que eu ando segundo o Espírito? Temos que ter a palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Como que eu agrado a Deus? Pela fé. A fé vem pelo ouvir quem, irmão? Ela vem pelo ouvir da filosofia das histórias. Ela vem pelo ouvir daquilo que o homem pensa, inventa e interpreta. A fé vem por isso aqui. Pelo ouvir da palavra de Deus. O que ainda liberta, o que ainda lava o homem, o que ainda purifica o homem, o que ainda transforma o homem, o que ainda está se cumprindo e vai se cumprir, é essa palavra. Passarão os céus, passarão a terra, mas essa palavra não vai passar. O que me tirou lá do tempo, o que tirou lá da mesa da sinuca, lá do templo do Manuel, foi essa palavra. Enquanto eu não sentei para aprender, eu não fui transformado. Vinha, ficava olhando para lá, para o outro, para lá, para a fofoca que tinha no meio da igreja. Mas quando eu me sentei, lá na igreja do pastor Nício, lá na Defeirotas, lá no Porra, negando a cima, pregava a palavra, saía do rio, eu falava: pastor, está me jogando em direta, pastor? Porque revelava o pecado, revelava tudo. Mas aquela palavra me prendeu dentro da igreja, me mostrou a verdade, fez gerar fé nesse coração de barra aqui, ó. E eu fui transformado por essa palavra. Pergunta para mim se eu vivo lá dentro do boteco. Pergunta para mim se eu vivo lá viciado na carne com mel. Pergunta para mim se me encontra lá, como eu fazia, gerava cocaína lá dentro da boca do saco. Pergunta se eu estou lá. Pergunta se eu estou lá no bairro de Lipa, como eu ia.
pregando outro evangelho. Considerai maldição. Deixa eu explicar. Não está falando do homem maldição, mas está falando da falsa mensagem. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então alguém que traz uma maldição, que traz uma palavra que não é a palavra de Deus, está trazendo algo para você que não vai se cumprir, que não tem poder, porque o poder está na palavra. Paulo ele vai falar para a igreja de Coríntios: evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Quer viver vitória sobre o pecado? Aleluia, tem o evangelho, aleluia, em sua vida. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, diz que não usemos da liberdade que Cristo nos proporciona para dar legalidade à ocasião à carne, a libertinagem. Entenda que a sua liberdade em Cristo não pode ocasionar a libertinagem. Você é livre, mas nem tudo te convém, querido. Você é livre, mas não pode viver do mesmo jeito que está no mundo. Você é livre, mas você é embaixador, representante de Jesus nessa terra. Toma cuidado com o que você escuta. Crente não é para escutar a música do mundo, crente é para cantar hino. Crente é para ser diferente. Se para continuar do jeito que está no mundo, pode falar. Aqui é lavado e remido pelo sangue de Cordeiro. Tem que ter Bíblia, tem que ter pregação, tem que ter ensino, tem que ter doutrina, tem que louvar cânticos ao Senhor. Vai reclamar com Jesus, foi que não vou pregar isso aqui hoje. A porta continua estreita, não quer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ser liberto pela palavra. Se Jesus libertar, verdadeiramente vai ser livre. Se ouvir a minha palavra e praticar, vai ser o homem que edificou a casa sobre a rocha. Aí vem o vento, vem a tempestade, vem perseguição, nudez, fome, mas quem nos separará do amor de Cristo? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, mas é quem pratica a palavra. Não adianta estar na prostituição, botar a mão nua e colocar lá todas as coisas posso naquele que fortalece. Só coloca um texto, aleluia, mas não está praticando. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a Bíblia diz que lascívia não vai entrar no reino do céu. Não vai entrar no reino do céu. Bebedice não vai entrar no reino do céu. Tem que se afastar do boteco, tem que se afastar das drogas, tem que renunciar. Aquele que quer vir a poesia, renuncia a si mesmo. Gosta de beber, mas tem que renunciar. O forró até gostosinho é bom, gostava também. Eu vivia lá no Lua de Mel, vivia lá no Mandacaruba, mas Jesus me libertou, eu gostava. Bom é morrer.
Glória a Deus. Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim. Se não quiser, não precisa ir. Senhor, mas a palavra está dura, papai. Aí Jesus olhou para eles e disse: vocês querem ir embora? Pode ir. No meu culto vai ter palavra dura. Na minha igreja vai ter palavra. Na minha igreja vai ter palavra de conserto, disciplino. A todos quanto eu amo. Quer libertação? Quer viver em novidade de vida? Entra pela porta estreita. Não se frente na roda dos escarnecedores. Fuja da aparência do mal, porque senão vai cair. Não briga com o povo. Quem briga com o povo se queima, irmão. Não brinque com o pecado. A concupiscência é um desejo forte. É forte que você sente. Aceitou Jesus aqui, volta para o boteco. Vai sentir vontade de novo. Precisa passar pelo processo, porque o processo na nossa vida é necessário. O processo da lapidação. A Bíblia diz que a gente estamos ligados na videira. Jesus, Ele é a videira, e Deus é o viticultor, é aquele que poda. E aí a Bíblia diz que aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Deu o primeiro fruto que aceitou Jesus, agora vai aceitando a poda de Jesus, que é a palavra. Aleluia, vai renunciando, vai se afastando da aparência do mal. Não queira lutar sozinho, não faça como um filho pródigo, senão nunca vai se firmar. Ei amigo, ei irmã, Deus quer te levantar com essa cidade dos príncipes. Ei você que está vivendo uma vida inconstante, entra pelo caminho da porta estreita, porque essa palavra, ela tem poder para te transformar, para te limpar. Meus irmãos, para vencer a prostituição, a lascívia, o adultério, fornicação, facção, rebeldia, fofoca, disse, maldição, para vencer tudo isso, você vai precisar andar no Espírito. Aleluia! Se andar na carne, é inimizade com Deus, Deus não se agrada. Aleluia! Então, para agradar a Deus, tem que ter fé. Fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. O que vai te fazer vencer é ouvir a palavra. Ouça a palavra da sua. Glória, te amo. E conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar. Receba a libertação hoje. Aquele que ouve a palavra e coloca a palavra. Aquele que tem consciência de que eu estou pregando aqui, você ouve a libertação. Essa é a porta do nome de Jesus. Porque você é próximo que Deus quer colocar aqui nesse papo pregando. Deus quer te colocar, aleluia, para você ser um canal de bênção na vida de alguém que está sofrendo na tua família. A igreja de Jerusalém foi chamada para fora. Mas ficou preso em uma parede. Estava cheio do Espírito Santo. Se acomodaram, juntaram os diáconos, todo mundo vai servir. Jesus falou: não, mas não. Vamos mandar uma perseguição. Manda, Deus. Aí Felipe, ele é jogado para Samaria. Ele não foi para o médico, não. Ele foi espirrado para Samaria por conta da perseguição. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele anunciava a Cristo. A pregação de Felipe não era seu próprio nome. Não é quem ele era. Não é o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A Bíblia diz que ele chegou e anunciou Cristo. Houve milagre, houve poder, houve demônios saindo dos corpos, houve muitos milagres. A Bíblia diz que houve grande alegria. Aleluia! Glória a Jesus! Eu gosto disso. Houve alegria naquele lugar. Depois a Bíblia apresentar o currículo de Felipe, que ele fez, teve milagre, coxo voltou a andar, paralítico voltou a andar, os demônios foram expulsos. Aí o texto fala: e houve grande alegria naquele lugar. Talvez você está preso em Jerusalém. Talvez você está preso dentro de quatro paredes. Está preso aí nesse banco. Deus te chamou para ser crente de banco. A obra está precisando de trabalhadores. A obra está precisando de gente que vai ser transformada pela palavra. Porque você está precisando talvez de uma cura. E Deus
daqui a pouco vai te levantar para curar outras pessoas. Aleluia. Mas antes de Deus fazer através de você, Ele vai fazer em você. Ele vai fazer em você, Ele vai te transformar. A promessa que Ele fez está de pé. Só que Ele não vai quebrar os princípios, vai ter que ser transformado. Vai ter que entrar pela porta estreita, vai ter que entrar pelo caminho da renúncia, vai ter que ser transformado pela palavra, lavado. Encerra a minha mensagem agora. Aleluia. Tem que nascer da água do Espírito Santo de Deus. Tem que ter experiência com Ele. Deus precisou tirar tudo de Jó Aleluia, te amo. para ele conhecer quem era Deus. Aleluia. Vai ter que ter experiência com Ele. Mas como que eu tenho experiência com Ele? Praticando a palavra dele. Sabe onde começa a mudança? Aqui, ó, na mente. Metanoia, arrependimento, mudança de mente, mudança de direção. Quando a mente muda, a direção muda. Hoje você está recebendo a palavra no seu ouvido e está gerando fé no teu coração. E através disso, a tua mente vai ser transformada para que você possa viver, compreender qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Atos capítulo número 2, tá? E estando todos reunidos naquele lugar, veio o som do céu, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. A vontade de Deus é que você seja cheio. Não cheio de si, não cheio do ego, cheio do Espírito Santo. Não se embriagueis com o vinho que é passageiro, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas a santificação, a obediência à palavra de Cristo, ser lavado e remido pelo sangue, ser lavado pela palavra dele, nos faz nos achegar a ele e nos faz ser cheio do Espírito Santo. Quando você obedece, você vai sendo cheio. Quando você renuncia, você vai transbordando. Quando você renuncia, vai nascendo o fruto do Espírito, vai ter saúde, vai ter amor, vai ter alegria. O fruto do Espírito vai nascendo. Você passa a ser uma pessoa transformada. Quer viver? Quer obedecer? Resumindo, Jesus disse, a palavra diz por intermédio da boca de Paulo, que Jesus ele fez com que a gente pudesse cumprir a exigência da lei. Ou seja, nós podemos obedecer. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio. Ande no Espírito. Você vai ver. Você vai pecar menos. Você vai ver que o Espírito Santo vai te convencer de coisas. Você vai ver que o Espírito Santo vai te dar força para vencer. Senhor, tira de mim esse espírito. Não, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está doendo, mas o Espírito Santo está com você, te consolando para você vencer. Está chorando, está sendo um participante do sofrimento de Cristo. Vai anunciando, vai sofrendo, vai se humilhando, mas não desiste, não tem nome, permaneça, siga confiando, confessando o nome de Cristo. Aleluia! E Deus abençoe sua vida, eu agradeço essa rica oportunidade.